a palavra. Vamos orar? Feche os olhos, vamos orar com Deus. Pai Santo, querido, nós estamos aqui nesta noite para louvar o teu nome, para te bendizer, para exaltar pela tua grandeza, pelo que és, pelos teus livramentos, pelos teus feitos em nossas vidas. Mas nesse momento, Pai, queremos te pedir, especialmente pela vida do pastor Marcos, por aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, pela tua mensagem, por aquilo que irá edificar a tua igreja, e que em tudo, Pai, o teu nome seja glorificado, o Senhor continue sendo exaltado. Nós queremos, ó Pai, atender a tua voz para tudo aquilo que o Senhor nos deseja transmitir nessa noite. Abençoe o pastor Marcos, toda a direção que ele voa, e a cada um aqui presente, em nome dos Senhores. Senhor, irmãos, amém. É um grande prazer estar aqui com os irmãos essa noite. Agradeço o convite do Pemiboa. E, em primeiro lugar, vou me apresentar primeiro a minha esposa ali. Moça, por favor, se levante aí, pessoal. Minha esposa, Rose. Eu sou o pastor Marcos, lá da Igreja Batista Moriá. Estou lá com o pastor José, pastor Daniel, e nós, eu e a Rosa, temos 2 filhos, um com 24 anos, outro 22, né? O de 24 já está casado, já tem um netinho, e é uma grande bênção, né? Viver nos caminhos do Senhor, e Ele tem feito maravilhas em nossa vida. Além do ministério na Igreja Batista Moriá, que eu colaboro lá, tem também o site clínicapastoral.org, que divulga o aconselhamento, tem mensagens devocionais. Então, se você puder acessar, né, tanto o próprio site como a página no Facebook, lá puder compartilhar, curtir, vai estar ajudando esse ministério a divulgar a palavra do Senhor. Amém? E muito obrigado pelo convite. O Demiboa fez esse convite, o Pisca fez esse convite, né? E eu achei muito legal poder estar com vocês aqui essa noite. O texto, né, que foi escolhido para essa ocasião, Eclesiastes 12:1. Todos já leram esse texto essa noite? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Esse é o tema, né, do nosso Instituto de Verão. Eclesiastes 12, 1. Todos acharam? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro, para muita gente, um livro um pouco complicado, não é isso? Aí vamos fazer uma pincelada rápida sobre esse livro de Eclesiastes, né? O nome em hebraico tem a ver com aquele que reúne as pessoas para falar, né? Poder fazer uma ministração. Os gregos colocaram, na tradução que eles fizeram para o grego, colocaram o nome do livro como aquele que convoca uma eclesia, aquele que convoca uma assembleia para falar também. Na língua portuguesa, a gente acabou pegando, né, o nome grego e aportuguesando ele, por isso que ficou Eclesiastes. Mas o nome que se aproximaria mais na língua portuguesa seria pregador, né? Seria um nome mais
escrito por Salomão. Salomão, que foi rei, filho de Davi, já na sua velhice. Após ele ter uma vida, que a gente pode dizer uma vida vazia, que ele viveu longe do temor do Senhor, né? Ele, na sua velhice, fez essa escrita desse livro. Salomão, a gente poderia, nos termos de hoje, falar que Salomão era, né, como o pessoal diz por aí, era o cara, né? Salomão, alguns estudiosos estimam que ele tinha entre 17 a 21 anos quando começou a reinar. Então, ele era bem jovem, né? Ele estava numa posição muito alta. Ele tinha intenções muito boas, tanto que ele pediu a Deus sabedoria para poder governar o povo, né? E o Senhor, com aquele pedido dele, além de sabedoria, ainda lhe deu riqueza, deu prosperidade, deu fama, né? Deu bastante condições para ele ter um reinado que foi longo e de muita paz, com todas as nações ali ao redor. Agora, imagine Salomão, ele, uma pessoa jovem, com muita sabedoria, bom de conversa, né? O pai dele, a Bíblia fala que era bonito, né? A Bíblia fala que ele era, né, tinha uma aparência legal. A mãe de Salomão, Betseba, também devia ser bonita, né? Porque Davi ficou, né, tão fascinado por ela, né, daquela maneira, então a gente conclui que ela era bonita também. Então Salomão devia ser bonito também, porque tinha o pai e a mãe bonitos, né? Então o camarada, ele era rico, era famoso, cheio de sabedoria, né? Bonito, né? E ele era rei de uma das principais nações da época, né? Foi o auge do reino de Israel naquele tempo. Ele era uma pessoa muito poderosa e ele podia fazer praticamente o que ele quisesse. Agora, imagine você no lugar de Salomão. Hoje, com muito dinheiro, com fama, com poder, inteligente, bonito ou bonito, né? Você num lugar ia, né, poder viajar para diversos lugares aí no mundo, né? Esses lugares aí muito badalados, ia lá para a Patagônia, ia ver os pinguins lá na Patagônia, olha que legal, né? Ia lá para a Bahia, passear no mundo todo, ia na festa do Oscar, ia fazer tudo que o pessoal acha que é difícil, né? Ia estar envolvido em festas, em baladas, em caridade, né? Tudo isso. Bem, Salomão, ele teve tudo isso, ele teve exposto a toda essa situação, mas pela retrospectiva que ele faz da vida dele, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele chega à conclusão de que a sua vida foi vazia e sem sentido, apesar de ter tido tudo isso na sua mão. Em 1 Reis 11, a Bíblia fala que Salomão, ele teve muitas mulheres de nações estrangeiras, e isso acabou afastando Salomão da presença do Senhor. Apesar do Senhor, por 2 vezes, tê-lo advertido para que não se afastasse, mesmo assim ele acabou se afastando de Deus. E no final da sua vida ele olha para trás
e vê que mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo fama, tendo poder, mesmo tendo sabedoria, se estiver longe do Senhor, a vida é vazia e sem sentido. Quando nós lemos as palavras de Salomão, no geral, nesse livro, parece até que são palavras reprimidas, né? Palavras tristes, né? Dizendo que tudo é vaidade, que as coisas são como correr atrás do vento. Isso não é uma verdade absoluta que a Bíblia coloca. Salomão, ali, ele está escrevendo a conclusão que ele tirou. A conclusão de um homem que estava afastado de Deus. No final da sua vida, ele olha os erros que ele teve e ele decide dar um conselho a você, jovem. Mesmo que você não for jovem, estiver aqui hoje, você pode abraçar esse conselho, que é um conselho bom também, né? Salomão, ele olha para os seus erros e decide dar esse conselho para os jovens. Olha, jovem, lembra-te do teu Criador. Hoje, no dia da tua mocidade, hoje, não deixa para amanhã não, para não se arrepender depois. Lembra-te do teu Criador hoje, porque amanhã vai ter diversas consequências e você provavelmente vai se arrepender. Nesse capítulo 12, o Salomão ele começa a descrever os detalhes da velhice, detalhes dolorosos, né, que vão acontecendo com o tempo, ainda mais naquela época que ainda não tinha uma medicina avançada como a gente tem hoje. Mesmo com a nossa medicina avançada, mesmo assim a gente ainda tem muitas dessas consequências. Então, Salomão fala da perda da visão, da perda dos dentes, das dores nas costas, surdez, das pernas trêmulas, da fraqueza, fragilidade, medo, depressão, até a chegada da morte. A visão de um homem que está distante de Deus, ela realmente é muito negativa, como Salomão apresenta. Mas no final desse capítulo 12, ele descobre, ele reconhece o que faltou para ele. E por isso ele aconselha. Ele, no final do capítulo 12, ele tira essa conclusão que é a chave para a gente entender todo o livro de Eclesiastes. No versículo 13, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Olha só isso. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o essencial para todos nós. Essa palavra da tradução hebraica foi a que mais se aproximou, né, para a nossa língua. E no original, isso quer dizer de que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o que completa o homem, é o que torna o homem inteiro. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, ele nos torna completos, nos torna maduros, ele dá sentido à nossa vida. Tanto que uma pessoa, quando ela vive nos caminhos do Senhor, durante boa parte da sua vida, quando ela chega na velhice, mesmo tendo, né, as limitações, alguns sofrimentos que são peculiares da velhice, mesmo assim, a pessoa que andou pelos caminhos do Senhor, ela tem satisfação. Ela olha para trás e vê que tudo valeu a pena. Ela olha para trás e tem a alegria da sua vida. Diferente do que Salomão fez. Diferente de como Salomão relatou aqui. Salomão, ele era muito sábio, chegou lá na sua velhice, olhou para trás e chegou à conclusão que faltou isso
para que a vida dele tivesse sido muito melhor. Que ele se lembrasse do seu Criador na sua juventude. Se ele tivesse feito isso, ele reconheceu que a vida dele seria melhor. Da maneira como ele não fala diretamente com as suas palavras, mas fica implícito isso no texto, né? Lembrar do Criador é temer a Deus, é guardar os seus mandamentos, é, como Jesus resumiu os mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é seguir os passos de Jesus e lembrar do nosso Criador muda a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de interagir com as pessoas, de nos relacionar com as pessoas, até a maneira que a gente se relaciona com nós mesmos. E é sobre esse ponto específico que eu gostaria de falar essa noite. A maneira que nós nos relacionamos conosco. A maneira que você se relaciona com você mesmo. Como tem sido? Como é que você se relaciona com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito? Como é que você cuida? Como é que você administra tudo isso? Lembrar do nosso Criador na nossa juventude também muda essa maneira da gente se relacionar consigo mesmo. O corpo, por exemplo, nosso corpo físico. Como que qual é a sua reação quando você está diante do espelho? O que você fala? Oh, coisa linda de Jesus! Oh, coisa abençoada! Como que é essa sua relação? Uma palavra que está muito na moda hoje é sustentabilidade. Você cuida do seu corpo de uma maneira sustentável? O nosso corpo ele é uma grande bênção de Deus. E o nosso corpo ele foi feito com muito carinho. O nosso Criador nos fez realmente de maneira caprichada. E Ele fez isso para que o nosso corpo fosse a morada compartilhada com o Espírito Santo de Deus. O seu corpo foi feito para ser compartilhado com o Espírito Santo de Deus, para que habitasse nele o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha só, esse corpinho lindo que você vê no espelho é santo. Olha só que bênção. E por causa disso tem que ser administrado, tem que ser cuidado muito bem, né? O próprio versículo aqui diz que a gente não pode destruir o templo de Deus, né? A maneira como nós administramos o nosso próprio corpo mostra o nosso respeito para com Deus. O nosso corpo precisa de muito cuidado, precisa de muito carinho. A alimentação, por exemplo, como é que tem sido a sua alimentação? Muito McDonald's, muito Burger King, muito refrigerante, como é que tem isso aí? Doce, sorvete, pizza, pastel, rodízio. Olha só, até pouco tempo atrás o pessoal comentava no crente, não bebe nem fuma, mas come, que é uma beleza, né? Mas tem gente que acha que isso não tem a ver com a fé.
A nossa alimentação não tem muito a ver com a fé. Tem muita gente que acha isso. Mas se o nosso corpo ele é um presente de Deus, seria uma desfeita muito grande eu não cuidar adequadamente daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus fez com tanto carinho. Se você não cuida da sua alimentação, isso automaticamente vai gerar pressão alta, gastrite, diabetes, colesterol, problema do coração, entupimento das artérias. E como é que você vai ficar espiritualmente com um monte de doenças dessas aí? Como é que você vai ficar? Pedindo para Deus um milagre? Pedindo um milagre por causa de uma coisa que você mesmo causou? Olha só que coisa. Está certo isso? Você vai pedir um milagre para Deus por uma coisa que você mesmo causou? A gente às vezes faz alguma burrada, né? Mas por isso que a palavra está sempre nos exortando para que a gente não chegue a esse ponto de pedir essa misericórdia de Deus, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha só, o apóstolo Paulo nos diz que Deus nos deu o espírito de moderação. Esse espírito de moderação está presente na sua alimentação? Hein? Nós não podemos exagerar nem para mais e nem para menos. E moderação é isso. Você não exagera nem para um lado e nem para o outro. Tem gente, que pelo contrário acaba ficando tão preocupado, se desgastando ali por causa de fazer dieta. É uma dieta mais maluca que a outra, e aí acaba se prejudicando também, prejudicando a própria saúde. Às vezes essa questão acaba virando até uma anorexia, uma bulimia, que precisa de um tratamento sério, com profissionais. Ter uma boa alimentação é uma responsabilidade que mostra o nosso respeito para com Deus, mostra que nós lembramos do nosso Criador. E isso tem que começar na adolescência. O sono, além da alimentação, o sono também é algo que deve ser cuidado também com muito carinho. O nosso corpo ele precisa de uma quantidade adequada de horas de descanso para que ele tenha um funcionamento normal, tanto na parte mental quanto física. E na juventude ocorrem muitos abusos. Tanto na parte da alimentação quanto na parte do sono. É passar a noite em claro, batendo papo. Olha só, no Facebook, ao vivo, no WhatsApp. Tem jovem que passa a noite em claro, batendo papo. Olha só que coisa. Como se eu já não tivesse feito isso. Meu Deus. Ou se não, na internet, assistindo algum filme ou algum seriado. E aí depois no dia seguinte, às vezes perde o compromisso, ou se não fica igual um zumbi, no trabalho, ou na escola, no estudo. Alguns deixam até de ir para a igreja, viu, pastor? Não sei se acontece aqui, mas então você deixa de ir para a igreja porque passou o dente claro. Olha só que coisa. A falta de uma rotina adequada de sono, ela é um gerador de estresse e causa até desequilíbrio hormonal no nosso corpo. Na juventude, tem muitas pessoas que precisam trabalhar e estudar. E
Isso, infelizmente, é uma realidade, né, gerada por uma desigualdade social no nosso país, né, mas aquele que precisa se sujeitar a essa situação tem que ter em mente que aquilo é algo provisório, que passou aquele tempo, que ele precisa voltar a ter uma rotina adequada de sono. O problema é que muitas, depois da faculdade, arruma, ou faz uma pós, aí depois da pós arruma um bico, além do trabalho, quer ter outro trabalho, e aí dorme cada vez menos, mesmo depois da faculdade. E realmente, a gente fazendo isso, está trocando a nossa saúde por bens materiais. E isso é cuidar bem do templo do Espírito Santo? Não. Isso não é lembrar do nosso Criador. Nós não estamos lembrando do nosso Criador quando estamos fazendo essas coisas. A parte de exercício físico. Estava até conversando com o Robson aqui antes do culto, né, que o próprio pastor Jairo estava dando uns conselhos para ele, né? Infelizmente, a gente, né, cresceu numa sociedade que não valoriza o exercício físico. E para a gente isso é algo pesado, é algo difícil de implementar uma rotina de exercício físico na nossa vida. Mas você não precisa ficar sarado, não precisa ficar sarada aí, não precisa exagerar. O exercício físico, ele é para manter a saúde. Com o exercício físico, todo o nosso corpo vai funcionar melhor, a gente vai ter um humor melhor, vai dormir melhor, vai conviver com as pessoas de uma maneira melhor. Eu, particularmente, só depois dos 42 anos que eu comecei a forçar uma prática de exercícios físicos, né, por necessidade mesmo. Né, e eu forço até hoje, porque o corpo não quer. Mas a gente tem que forçar mesmo assim. E hoje em dia, se eu paro de fazer exercício físico, eu sinto dores. Então, o exercício físico hoje para mim está sendo como um remédio. Mas se eu tivesse lembrado do meu Criador lá na minha juventude e já começasse, né, a cuidar melhor do meu corpo em respeito a Deus, talvez, provavelmente, né, imagino que a minha condição de saúde fosse melhor. Né? Por causa de ter passado tanto tempo, né, no sedentarismo, eu, né, tenho um probleminha na coluna, no joelho, colesterol alto também, né? Então eu preciso fazer o exercício, mas o exercício físico também é com moderação, como aquela palavra que Paulo disse a Timóteo, com moderação. Não precisa exagerar. Não precisa se tornar um atleta. Começa a fazer exercício e já quer se virar um atleta. Não precisa. Só se você tiver realmente uma aptidão, se tiver um patrocínio, tudo bem. Né? Mas se não precisa. Né? A gente faz o exercício físico, né? A prática esportiva, para trazer qualidade de vida para a gente, não para estragar a nossa saúde, para trazer alguma lesão, ou para afastar a gente do convívio das pessoas. E tem gente que se aprofunda tanto na prática esportiva que deixa de conviver com as pessoas. Né? E isso está errado também. Então, o exercício físico não é para isso. Né? E nem é também aqueles casos de doping, né? A pessoa começa a se empolgar com o exercício físico, aí começa a trazer anabolizantes, esteroides, né? Que são drogas que fazem um mal tremendo no corpo. Além do nosso corpo, a nossa mente também precisa de cuidados. Nós também precisamos lembrar do nosso Criador com relação à nossa mente. O trabalho, por exemplo, como é que você encara o trabalho? Eu sei que pelo jeito tem alguns aí que ainda não trabalham, né? Tem? Então, mas
ter essa dúvida aí. A sua vida é muito mais que isso. Através do nosso trabalho, a gente ganha dinheiro para sustentar a família, para comprar coisas legais. Às vezes, até através do trabalho, a gente consegue uma boa satisfação pessoal. Mas o trabalho não pode ser mais importante que a nossa saúde. Tem gente perdendo a saúde por causa do trabalho. O trabalho não pode ser mais importante que a sua família, por exemplo. Tem gente prejudicando a sua família por causa do trabalho, e isso também está errado. O trabalho não pode ser mais importante que a sua vida com Deus. Tem gente se corrompendo por causa do seu trabalho. Será que Deus quer isso na sua vida? Com certeza não. Trabalhar é bom, mas se o local que você trabalha, se a função que você está exercendo não está sendo boa para você, você precisa procurar uma nova profissão, uma nova função, uma nova atividade. Isso não acontece de maneira fácil, mas buscando a direção de Deus, fazendo tudo com o pé no chão, sem se desesperar, você chega lá. Deus vai olhar a sua boa intenção, Deus vai ver aquilo que você está pedindo, e com certeza Ele vai dizer em honrar o seu compromisso com Ele, porque você está demonstrando com isso que você lembra dele, você lembra do seu Criador. Outra questão muito interessante, sobre os cuidados com a nossa mente, é a diversão. Tem gente, antigamente o pessoal achava que tudo quanto era diversão era pecado. Mas não, a diversão, ela é algo importante. Para alguns jovens é a coisa mais importante que existe, é a diversão. Mas é a mesma palavra que Paulo disse a Timóteo, é fundamental aqui, moderação. A diversão e o lazer, eles não são as coisas mais importantes da nossa vida. A nossa mente, ela, para ter uma saúde, a gente precisa de vez em quando fazer um passeio, rir com os amigos, brincar, A gente precisa fazer isso de vez em quando. Isso é muito bom, é muito saudável para a nossa mente, mas com equilíbrio, sem prejudicar outras áreas da nossa vida. Agora, com relação aos cuidados com a nossa mente, a questão da mídia, o que você anda vendo por aí? Olha só que pergunta, o que você anda vendo por aí? As mídias sociais, aqueles vídeos que o pessoal, fotos, manda pelo WhatsApp, ou mesmo na internet, Facebook, filmes, games. Os conteúdos na internet, eles trazem coisa boa, mas muitas vezes junto com o trigo vem joio. Às vezes a gente pode até falar que vem mais coisa ruim do que coisa boa. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente está assistindo. O que é muito claro da sua nocividade, que realmente é muito nocivo, faz muito mal, é a pornografia. E isso não tem dúvida que tem que se afastar de qualquer conteúdo desse tipo. Mas há algo que também faz muito mal para a nossa mente, que tem circulado abertamente, que são conteúdos com violência. O pessoal compartilha aí conteúdos com muita violência, e aí aos poucos a gente começa a sentir prazer em cenas, às vezes cenas de assassinatos, às vezes cenas de espancamentos. Mas ele estava apanhando o que mereceu.
Às vezes a gente fica exposto a vídeos aí que o pessoal manda, vídeos com cenas brutais, com crimes que estão acontecendo ali. Isso faz um mal terrível para a nossa mente. Isso causa um estrago, influencia até no surgimento de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. A gente tem que fugir desses conteúdos também de violência. Há também, com relação aos cuidados com a nossa mente, nessa questão de mídia, conteúdos de futilidades. Olha só que palavra difícil. Futilidades. Vida dos famosos. Castelo de cartas. Olha só. Tititi. Tem uma interminável lista aí de conteúdos desse tipo, né? Das pessoas que gostam de se deleitar aí com essas futilidades, né? Eu não consigo acreditar como um repórter, isso pode ser interessante para alguma pessoa, né? Numa entrevista ali com uma pessoa famosa, né? Com uma artista famosa e tal. Perder tempo né? Perguntando e divulgando a cor da roupa íntima que ela vai passar ao Réveillon. O pessoal fica atrás desse tipo de coisa. Olha só, futilidades, coisas que não tem nenhum sentido, não acrescenta nada para ninguém. Como que é importante saber quem está com quem separou de quem, né? Para algumas pessoas isso é extremamente importante. O que é o William Bonner? Você fala da fonte, vai pensar. O pastor Maju. Como é que isso é importante para muitas pessoas? Você está interessado, né, na vida desses famosos aí. Grande parte desses famosos vive num mundo de luxo, um mundo de fantasia, que não é o nosso mundo, é o mundinho deles lá. E aí, muitas vezes, exposto a esse tipo de conteúdo, constantemente, a gente começa a valorizar o que eles valorizam. E aí a gente começa a ir em direção de um abismo que vai prejudicar em muito a nossa espiritualidade. Nessa questão de conteúdos de mídia, a gente tem visto nos últimos tempos, principalmente no ano passado, a questão também da política. A política também pode ser uma armadilha nessa questão dos conteúdos de mídia. É claro que, como cidadãos, a gente não pode ficar alienado de saber o que está acontecendo. Mas a gente ficar o tempo todo ali, falando, comentando, lendo, ouvindo esses conteúdos sobre política, é um mar de lama tão grande que deixa a gente maluco. Começa a bagunçar a nossa mente. Se a gente vê o resumo das notícias uma vez por semana, já é o suficiente para você ficar sabendo do que está acontecendo. Agora, se você ficar remoendo aquelas desgraças o tempo todo ali, aquilo vai fazer mal para a sua mente. Nós precisamos selecionar bem os conteúdos em que a gente está sendo exposto, porque senão esses conteúdos aos poucos vão interferindo na nossa mente e vão deixando a gente insensível, violento, pessimista, triste, vai perder a esperança. E aí esses conteúdos podem fazer a gente esquecer do nosso Criador, em vez de lembrar do nosso Criador, como é o conselho aqui da palavra de Deus para nós. Eu já falei na questão de cuidar do corpo, falei de cuidar da mente, mas precisa também cuidar do seu espírito, a sua espiritualidade.
que nós podemos ver claramente da maneira como nós administramos a nossa espiritualidade. Ler a Bíblia, orar, ouvir louvores, participar dos cultos, participar dos ministérios da igreja, participar de pequenos grupos, estar pronto a ajudar as pessoas que precisam, né, e aparecem diante de você. Todos nós precisamos encaixar essas coisas na nossa agenda e ter como compromisso realmente. Tanto aquelas coisas que a gente faz sozinho, quanto aquelas que a gente faz junto com os irmãos. E olha, por experiência própria, a melhor maneira de cuidar da nossa espiritualidade é se envolvendo nos ministérios da igreja. Não é uma questão de ativismo, mas quando a gente não se envolve com os ministérios da igreja, aos poucos a gente vai esfriando, é muito fácil. A gente vai buscando menos a Deus em oração, vai lendo menos a Bíblia, e aí vai se esfriando. Nessa questão da espiritualidade, tem a parte das tentações. Quando as tentações aparecem, né? Como que você reage se você está fraco espiritualmente? Quando a gente está fraco espiritualmente, diante de uma tentação, a gente vai ceder com uma facilidade. A gente vai cair nas armadilhas do inimigo com muita facilidade. Tiago fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Olha só que coisa. Existe algo dentro de nós que nos impõe, esse aliado do inimigo que existe dentro de nós. No mundo existe uma lógica perversa que está 24 horas por dia oferecendo prazer, está oferecendo prazer que desagrada a Deus. Nós temos a nossa própria cobiça, temos o mundo, e fora isso ainda tem o próprio Satanás que ainda coloca armadilha para você cair. Olha só. Se nós não cuidarmos da nossa espiritualidade, se nós não cuidarmos da nossa comunhão com Deus, com certeza nós ficamos fracos e caímos. A palavra de Deus diz: Deus só sejamos tentados dentro do nosso limite. Eu me esqueço do meu Criador com muita facilidade. E é pecado por estar fraco espiritualmente. Esse é um dos motivos lá na Cristolândia, quando a gente fala lá na Cristolândia, a gente insiste, o pessoal tem que cultivar uma vida espiritual, né? A gente fica batendo no pé por causa disso. Quando a gente está fraco espiritualmente, a gente cai com mais facilidade. Agora, quando nós estamos em comunhão constante com Deus, o tempo todo, sentindo o Espírito Santo falando no nosso coração, nós temos muito mais clareza para enxergar as consequências ruins do pecado. E aí nós resistimos ao inimigo com mais facilidade. Nós fugimos da tentação com mais velocidade, por estar na presença do Senhor, por estar ouvindo o Espírito Santo falar no nosso coração. Manter a nossa santidade também é lembrar do nosso Criador. Fugir da aparência do mal é lembrar do nosso Criador. Estarmos sempre prontos a ajudar as pessoas e amar também faz parte de lembrar do nosso Criador. Ler a Bíblia, orar, tudo isso faz parte desse cuidado com a nossa espiritualidade, que é lembrar do nosso Criador. Concluindo, irmãos, nós
como lembrar do nosso Criador influencia no nosso relacionamento conosco, né? No cuidado que eu tenho com o meu corpo, no cuidado que eu tenho com a minha mente, no cuidado que eu tenho com a minha espiritualidade. Cuidar do meu corpo faz parte do respeito que eu devo a Deus, e por isso eu preciso cuidar bem da minha alimentação, do sono, do exercício físico. É minha obrigação. Cuidar bem do meu corpo é lembrar do meu Criador. Cuidar da minha mente também faz parte do respeito que eu devo a Deus, e por isso eu preciso ter um relacionamento adequado com o meu trabalho, com a diversão, de maneira moderada. Preciso ter muito cuidado com os conteúdos de mídia que eu fico exposto, para não trazer um estrago para a minha mente. Cuidar bem da minha mente faz parte de lembrar do meu Criador. E cuidar da minha espiritualidade faz parte também desse respeito que eu devo a Deus, e por isso eu preciso ter uma rotina de leitura do livro, de oração, participação dos ministérios da igreja, prontidão para amar ao próximo. Cuidar bem da minha espiritualidade também é lembrar do meu Criador. Pelas palavras de Salomão, parece que realmente ele se arrependeu de ter se afastado de Deus. Eu também olho para trás na minha vida, o período da minha juventude, que eu infelizmente me afastei dos caminhos do Senhor, e eu vejo que há consequências ruins que me acompanham até hoje. O nosso tempo de vida é muito curto. Quando a gente está na nossa juventude, a gente acha que tem todo o tempo do mundo pela frente, mas o nosso tempo é como uma névoa que se desfaz com muita facilidade. E quando você vê, o tempo já passou. E por isso nós não podemos deixar passar a oportunidade de lembrar do nosso Criador desde a nossa juventude. Lembrar do nosso Criador em todos os momentos, porque, com certeza, cada momento distante do Senhor traz consequências da nossa vida. Como Salomão colocou aqui as consequências da velhice, uma velhice sem Deus. Eu termino esta mensagem com as próprias palavras de Salomão, no Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Amém? Amém. Lembrar do nosso Criador, guardar os seus mandamentos, seguir o caminho de Jesus. Tudo isso para que completa e dá sentido à nossa vida. E nós precisamos fazer isso em todos os momentos, para não se arrepender, para não sofrer as consequências depois. Seguir esse caminho, lembrar do Criador, é sinônimo da verdadeira felicidade. Você quer essa felicidade para a sua vida? Então lembre do seu Criador. Eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos nos colocar em pé. Baixe a cabeça, feche os olhos. Se você tem algo na sua vida que não está combinando com lembrar do seu Criador, e você quer colocar diante de Deus agora para que mude essa situação, abra o seu coração agora. Deus quer realmente que a sua vida mude.
quer que você lembre dele a cada instante. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra. O Senhor nos ama e não quer que nós estejamos nem um instante longe da Tua presença, e por isso o Senhor nos chama, pedindo para lembrar do Senhor. Oh Pai, quanto amor. Senhor Deus, perdoa, Pai. Perdoa os momentos em que nós estamos negligenciando os cuidados com aquilo que o Senhor deu de tão importante para nós. Às vezes negligenciamos os cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa espiritualidade. Oh Senhor Deus, perdoa, Pai. Me ajuda, Senhor Deus. Ajuda cada um de nós para que cada dia mais nós estejamos mais aos Teus pés, dedicados a Ti, lembrando do Senhor o tempo todo e honrando isso com as nossas atitudes, cuidando bem de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Oh Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas dificuldades. Ajuda, Pai, para que as pessoas possam ver, através desse cuidado, desse respeito que nós temos para contigo, as pessoas possam ver isso em nós e se achegar a Ti através das nossas vidas. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, agradecidos, Pai, e confiantes que o Senhor vai fazer grandes coisas através das nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E nos conduz, Pai, para que possamos cuidar cada vez mais, cada vez melhor de tudo isso, Senhor Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Os irmãos podem sentar. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida.